A gente vai começar a conversar nas próximas semanas sobre essa temática. É preciso saber viver uma jornada prática na carta de Tiago. Olha, o que a gente pretende nesses dias é que eu e você ganhemos cada vez mais uma consciência. Qual? A vida é uma jornada que a gente trilha. A vida é uma jornada que a gente trilha e a gente não trilha essa jornada sozinhos. Essa jornada ela é trilhada com Deus. Sim. Para que você não tenha dúvidas de que não importa qual seja o momento que você esteja vivendo, que não importa qual seja a dificuldade da trilha que você está passando, qual é o vale, qual é o riacho, qual é a subida, sei lá. Quando a gente faz trilha, né, é um negócio bem complicado. Eu lembro que no começo, quando eu cheguei aqui em Lagoa, eu inventei de ir andar de bike com uma turma aí, e com todo o meu preparo, né, que eu tinha na época, que era muito mais preparo do que eu tenho hoje, claro. E olha, essas trilhas de bike por aí, nos arredores de Lagoa Santa, era um negócio complicado, cara. Porque você ia com aquela turma que já estava acostumada a fazer isso, e a gente ia atrás assim, né, morrendo. Teve umas vezes que eu realmente usei o carro de socorro e fui sentadinho no carro, acompanhando os meus amigos, os meus irmãos, porque não é fácil. Né? E a vida ela tem essa semelhança, porque a gente vai caminhando ao longo da trilha da vida, e tem momentos que está tudo beleza, tem momentos que a gente flui, tem momentos que é fácil de caminhar, tem momentos que é fácil de pedalar, mas tem outros momentos que não. Tem momentos que você vai precisar de um pouco mais de resistência, tem momentos que você vai precisar insistir um pouco mais. E eu sei que nós, como pessoas que queremos aprender a viver, que queremos cada vez mais desenvolver a habilidade, porque informações nós temos, certo? Todo mundo aqui sabe como viver, todo mundo já fez um curso, todo mundo vem aqui na comunidade há anos, já escuta alguns princípios, então assim, o que nos falta não é informação, o que nos falta é a habilidade para vivermos a vida. Tem gente que eu tenho visto ao longo dos últimos anos desistindo da jornada, achando que desistir da jornada de uma comunidade de fé é diferente de você desistir da jornada com Deus. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente desiste da jornada numa comunidade de fé, a gente está também desistindo de uma jornada com Deus. Sabe por quê? Porque na espiritualidade cristã, não existe espiritualidade cristã autônoma. Não existe espiritualidade sozinho. Você não caminha a trilha da vida sozinho. Com Deus, ou você está com Deus e os irmãos, né? Ou você está sozinho. Mas tem um outro agravante nisso. Tem gente que não desiste da jornada. Mas também não aprende e não cresce durante a jornada. E continua trilhando a jornada da mesma maneira como sempre trilhou. E está na trilha, olha, por muito tempo, está ouvindo as coisas há muitos anos, mas ainda a vida parece que não engrenou, a vida parece que as armadilhas são as mesmas, os erros são os mais grotescos, são os mais infantis. E não é assim que Deus, pelo menos, espera que a gente desenvolva a nossa vida. A espiritualidade bíblica, ela vai nos ensinar a crescer, a amadurecer. E olha, o Tiago é um cara que vai nos ensinar isso. Porque o Tiago sabe muito sobre vida. Quem que era o Tiago, né? O Tiago, apesar da Bíblia citar 3 caras chamados Tiago, não sei se vocês sabem quem são, filho de Alfeu, filho de Zebedeu. Eu falei 2. E esses 2 caras eram apóstolos de Jesus, entre os 12 amigos de Jesus. Mas nenhum deles escreveu a carta de Tiago. Quem escreveu a carta de Tiago, sabe quem foi? Foi o irmão de Jesus. Tiago era, o meio-irmão de Jesus, que cresceu com Jesus. O irmão mais velho que ele provavelmente viu por boa parte da sua vida dentro de casa, lidando com seu pai José, com a sua mãe Maria. E olha, o Tiago, ele teve uma oportunidade que poucos de nós tivemos. Poucos de nós, não, nenhum de nós aqui teve, de poder crer. É óbvio isso, né? Ninguém teve essa oportunidade de conviver pessoalmente com Jesus debaixo do mesmo teto. Mas sabe o que é interessante?
Apesar de Tiago ter uma convivência com Jesus constante, ele não tinha intimidade com Jesus. Ele tinha até familiaridade com Jesus, mas ele não tinha intimidade. Sabe, a gente tem esse problema na nossa sociedade, nas nossas famílias, na nossa maneira de enxergar o mundo. A gente desenvolve familiaridade com algumas coisas, mas esquecemos de desenvolver intimidade. Um casamento, por exemplo, pode ficar familiar para você. Mas a pergunta é, ele está virando uma relação de intimidade? No seu trabalho, você pode estar ganhando familiaridade de saber aquilo que você faz. A pergunta é, você está crescendo no seu trabalho, na sua vocação? Você está fazendo cada vez melhor? O Tiago, ele tinha familiaridade com Jesus, mas ele demorou alguns anos para poder mergulhar numa intimidade com ele. Depois da ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus apareceu a Tiago e aos apóstolos. Só depois daí parece que Tiago acorda para a vida e começa a perceber algumas coisas. O Tiago, ele foi o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Eu sei, tem um boato aí por aí que era o Pedro, né, o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, mas não era o Pedro. O relato bíblico é muito claro que Tiago, não os apóstolos, nenhum dos apóstolos, tinham 2 apóstolos chamados Tiago, mas o Tiago, irmão de Jesus, foi aquele que assumiu a liderança da igreja de Jerusalém no primeiro século. E olha, um cara que assume uma igreja que nem aquela, ele tem muita coisa para ensinar para a gente. Porque aonde tem gente, tem desafios. Aonde se reúne um tantinho de gente, né, diferentes, com todos os seus problemas, tem desafio. E Tiago, ele sabe como lidar de maneira assim, habilidosa, cirúrgica. Um camarada que, depois que se rendeu a Jesus e que passou a segui-lo, não como um profeta, não como um guru, mas como o Senhor da vida dele, ele desenvolveu muitas habilidades nessa área. E aí, o Tiago, ele vai compartilhar conosco ao longo das próximas semanas um pouco da sua sabedoria. Agora tem um negócio interessante que talvez você não saiba sobre o Tiago. O Tiago, ele tinha um apelido, segundo a tradição. Imagina por que desse apelido. Joelhos de camelo. Cara, o Tiago, dizem que ele tinha um costume de orar e de falar com Deus tão constante, que os joelhos dele criavam calos e ele ficava com joelhos grandes. Então chamavam ele de joelho de camelo. Porque esse cara era marcado pela sabedoria na vida. Quem olhava para ele sabia que ele tinha muito para ensinar, mas também que ele sabia abraçar, que ele sabia conduzir as pessoas. E quando você para ler a carta de Tiago, você vai perceber essa humildade. O Tiago é um cara que ele mostra a autoridade dele na escrita dele, mas sem mostrar prepotência. É um cara que mostra que sabe, quando ele fala, a palavra dele tem peso, mas você não sente nele uma arrogância de quem sabe. Pelo contrário, você percebe nele alguém muito parecido com o seu irmão, Jesus. Olha que interessante como é que o Tiago começa a carta dele. Ele diz assim: Tiago, o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Cara, o Tiago, ele podia ter dado uma carteirada aqui, vocês não acham? Qual que era a carteirada que ele podia ter dado aqui? Eu sou irmão de Jesus. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Pensem bem, vocês que vão ler essa carta, porque quem está falando com vocês aqui é um cara que não é apenas um servo do Senhor Jesus, mas ele é irmão. E olha, metade irmão, metade o sangue de Jesus literalmente corre aqui nas minhas veias. Mas o Tiago já passou de uma fase da vida, onde ele sabe que esse tipo de coisa não resolve as nossas carências, não resolve os nossos problemas. Ele se limita a dizer, sabe o quê? Tiago, servo de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui tem um segredinho que eu quero contar para vocês, o seguinte, olha. Quando um irmão seu de sangue fala que você é uma pessoa, que você é alguém gente boa, é porque você de fato é alguém gente boa. Porque irmãos, cara, que convivem com a gente, eles conhecem os nossos limites, eles sabem dos nossos podres. Então se o meu irmão está na plateia, e eu estou aqui pregando e dizendo para vocês assim,
Nossa, porque eu sou uma pessoa que tenho aprendido ao longo da vida a ser um cara manso, com uma fala assim, despretensiosa, eu sou fácil de lidar. O meu irmão que me conhece, ele vai olhar e vai falar assim, rapaz, quem que é esse cara? Porque eu conheço isso daí, isso aí é difícil de lidar. Isso aí quando encrenca com o negócio não dá. É que nem os meus filhos me vendo pregar e às vezes eu falo alguma coisa e depois eles vêm. Pai, mas aquele negócio que você disse e tal, é isso mesmo. Porque quando a gente tem intimidade, a gente conhece. Então, olha só, se um irmão seu fala que você é Senhor, que você é uma pessoa gente boa, acredite, é porque de fato você é. Né? Quem tem irmãos aqui vai poder fazer essa experiência depois. Você pergunta para o seu irmão, você me acha uma pessoa fácil de lidar? Você me acha uma pessoa gente boa? O Tiago, ele olha para Jesus e ele não apenas tem Jesus como o irmão dele. Vocês percebem a que ponto chega Tiago? Eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus. E aqui tem um outro ponto muito interessante. Porque Senhor, na época de Tiago, sabe a quem era atribuído esse título? A César. No Império Romano, os imperadores detinham esse poder de serem chamados de senhores. Então não havia nenhum outro senhor no império, a não ser César. Toda a cultura que se espalhava pelo império, todos os ensinos, as ideologias, tudo aquilo que era ensinado para o povo, todo o estilo de vida era baseado naquilo que o Império Romano impunha e ensinava para as nações as quais eles tinham dominado. Mas o Tiago aqui, ele vai dizer o seguinte, eu sou servo de Deus e do Senhor. E quando ele fala do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte, olha, apesar de César ser o rei desse negócio, ser o imperador, apesar de eu estar dentro de uma cultura onde tem uma organização, onde tem autoridades, a minha vida, em última circunstância, eu me submeto ao Senhor Jesus. O que leva um cara como Tiago a se submeter de maneira tão radical ao seu irmão? O Senhor Jesus. Eu só tenho uma resposta. O Tiago experimentou algo que ele jamais tinha experimentado antes. O Tiago ele vai escrever essa carta às 12 tribos de Israel, dispersas entre as nações, mas ele chega com essa abordagem, ele fala, gente, vocês que estão longe de casa, vocês que saíram, não estão mais em Israel, estão espalhados pelas outras nações. Vocês que vivem em terra estrangeira, vocês que enfrentam a dificuldade de viver numa terra estranha, em costumes estranhos, vocês que se sentem meio peixe fora d'água porque estão num lugar diferente, vocês que têm enfrentado, sim, a perseguição do Império Romano longe de casa. Eu estou vindo até vocês trazendo uma saudação não minha, mas uma saudação do Senhor Jesus. Isso pode parecer muito simples para nós, mas isso é muito profundo. Isso revela para a gente a cosmovisão de Tiago, a maneira como ele enxergava a vida. Para Tiago, esse homem já idoso, esse homem experimentado, a crucificação de Jesus não foi apenas um evento que marcou a história no seu sentido de calendário. A crucificação de Jesus não foi apenas um evento que depois, mais tarde, tornaram parte de uma religião. Para Tiago, a crucificação de Jesus foi o momento onde Deus, o Deus triuno, ou Deus trino, entrou na história da humanidade para fazer algo que nós não podíamos fazer por nós. Sabe o que a história bíblica fala, né, sobre a nossa realidade como seres humanos? Eu sei que tem várias outras teorias e respeito, mas a Bíblia, quando ela vai falar sobre a história da humanidade, ela vai dizer que a humanidade como raça, ela foi lançada para fora do reino de Deus, no momento em que ela rompeu a relação com Deus. Mas ela não foi posta para fora porque Deus ficou de mal e disse assim, olha, agora não brinco mais, você sai daqui. Não, ela foi colocada para fora numa terra de exílio, que é onde nós vivemos hoje. A espiritualidade cristã vai dizer que nós somos lançados no exílio porque era a única maneira de Deus não ter que acabar com a raça humana.
A única maneira dele poder resgatar essa raça era jogando ou lançando eles para fora do reino, para que ele pudesse ir atrás e resgatar e redimir essa raça e trazer de volta essa raça para o reino dele um dia. Engraçado, o Tiago parece que compreendeu isso e agora ele enxerga a vida a partir dessa lente. Ele começa a olhar ao redor dele, ele começa a ver as dificuldades com que as pessoas têm que lidar. E ele começa a entender que isso não é simplesmente uma questão de organização. Não é simplesmente uma questão de ajustar alguns pontos. Esse é um problema intrínseco a nós. Inerente ao ser humano, é um problema que está dentro de nós. Nós fomos lançados numa terra do exílio. E lá no exílio, ou aqui no exílio, para melhor dizer, as coisas são feitas de uma maneira diferente de como as coisas são feitas no reino de Deus. No exílio a gente constrói família de um jeito complicado. No exílio a gente governa de um jeito estranho. A gente oprime. No exílio a autoridade é usada para oprimir, para prender, para usar os próprios interesses. No exílio, riqueza é para si mesmo. No exílio não existe perdão, ou o perdão é condicional. No exílio a corrupção é uma coisa que ninguém se envergonha mais. No exílio, a falta de cuidado, de compaixão com o próximo é uma coisa inexistente, principalmente com os dentro de casa. E a gente aprende essa cultura, e a gente nasce nessa cultura. Outro dia, meus filhos perguntaram: pai, mas eu não fiz nada de errado, quem fez foi o tal do Adão, foi o tal da Eva, por que eu sou assim? Eu falei, porque nós nascemos nesse exílio, e quando nós nascemos aqui, a gente tem a identidade daqui, e aprendemos a organizar a nossa vida a partir daqui. Agora eu tenho uma boa notícia para você, porque essa notícia que eu dei agora é uma péssima notícia. É uma notícia que diz o seguinte, que nós estamos perdidos. Se nós estamos exilados, o que vai ser de nós? A boa notícia que eu tenho é que Deus entrou na história um dia. Ele viveu entre nós, experimentando da nossa vida no exílio. Ele foi injustiçado como nós, ele experimentou rejeição, ele teve que perseverar, ele teve que lutar. E ele morreu, pagando o preço dos nossos pecados, para que nós pudéssemos um dia sermos resgatados pelo Rei, pelo Senhor. E Ele é esse Senhor. Olha que interessante, no exílio, os poderosos e os reis, eles não dão as suas vidas pelos seus súditos. No exílio, os deuses demandam dos seus servos sacrifício pessoal deles. Mas sabe como que acontece no reino de Deus? O próprio Deus vem na nossa direção e morre por nós, porque nos ama. Ponto. Morre em nosso lugar. Dá a sua vida em nosso favor. O próprio Rei se agacha e lava os nossos pés. Isso tem que dizer para nós alguma coisa. Ou essa história de Jesus é a mentira mais bem contada da história do mundo, porque já dura mais de 2000 anos essa lorota. De um cara que nasceu numa cidade tipo Baldinha, assim, sabe? Almeida, um lugar, não estou depreciando, estou dizendo um lugar pequeno, um lugar que não tem todo acesso à tecnologia que nós temos. Pô, Belém era um lugar assim, cara, fora dos grandes holofotes. Um cara que era filho de um carpinteiro, mas que 60 anos depois, o nome dele era conhecido na América do Norte e na Europa toda, se fosse nos dias de hoje. E sem internet. E sem fazer videozinho no Facebook. Sem fazer live. Só no boca a boca. Só na maneira como ele impactou a vida das pessoas. Então, quando eu chego diante desse Senhor, eu acho que o Tiago teve que tomar uma decisão. Ele andava com Jesus na vida dele, na família dele, ele não botava uma fé. O João entrega a eles. O João vai falar para nós assim que teve uma época que os irmãos chegaram para Jesus e falou assim: ô Jesus, esses negócios que você faz aí, cara, esses milagres, essas coisas que todo mundo fica de boca aberta, você precisa fazer isso aí no meio de todo mundo, pô. Nós precisamos filmar esse negócio, nós precisamos mostrar isso aí para o mundo, para você poder ser um cara famoso. E João fala assim: mas os irmãos dele
falavam isso porque os irmãos ainda não tinham entendido quem ele era, e não criam nele, pô. Não criam nele. Mas o Tiago chega um momento da história que ele não tem mais como ficar pegando Jesus e tentando equilibrar Jesus. Ou Jesus se torna o Senhor da vida dele, ou Jesus é um cara sábio. Mentiroso, mas sábio. É um guru, mentiroso, mas sábio. Mas guru. Um cara que fez coisas boas, mas enganou muita gente também. Né? Porque disse que era Deus e, pô, se ele fala que é Deus e não é, ele está fazendo uma coisa errada. Ou ele se rende, ou ele rejeita Jesus. Mas parece que ele se rendeu. Porque ele diz o seguinte, olha, eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Ponto. O Tiago escreve para esse pessoal, dizendo, irmãos, vocês que estão aí, dispersos entre as nações, vocês que estão no exílio, vocês que estão enfrentando as dificuldades que a gente enfrenta, vocês que estão enfrentando aquilo que o exílio realmente provoca em nós, deixa eu falar uma coisa para vocês, trago saudações do rei para vocês. Trago saudações, sabe por quê? Porque eu sei que vocês estão enfrentando e vão enfrentar muitas coisas complicadas. Então, o primeiro ensino, talvez, de Tiago para nós nessa jornada é: perseverem, aprendam a perseverar. Sabe por quê? Porque existe um reino, o reino de Deus, e Ele está nos resgatando, Ele está trabalhando em nós. Perseverem, no capítulo 1, e ele começa a carta dele já dizendo o seguinte, gente, perseverem primeiro nas provações, aqueles momentos difíceis que vocês vivem, olha, considerem, meus irmãos, motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como é que você passa por provações e consegue ficar alegre? Não é um negócio meio paradoxal, não é uma coisa assim complicada? Pô, porque se eu estou me lascando, eu logo estou triste. Se eu estou vivendo pressão, logo eu estou amargurado. Mas é porque no exílio que a gente vive, alegria é uma disposição que a gente experimenta, que a gente sente. Mas no reino de Deus, a alegria é uma atitude interior que nós tomamos a decisão de tê-la, independente se nós sentimos ou não. Alegria dentro da perspectiva do reino de Deus é que nem amor e perdão. Essas três coisas no reino de Deus, elas não são sentimentos, elas são decisões. São atitudes, são posturas que nós tomamos de alegria. Mesmo que você não esteja sorrindo, você pode estar alegre por dentro. É como uma mãe que está parindo o seu filho. Ela não fala para a parteira assim, não, para que eu não quero mais esse menino, porque eu estou triste. Não, porque está doendo demais. Não. Ela fala, não, o negócio está doendo aqui, o negócio está complicado, mas vamos fazer esse menino sair. Sabe por quê? Porque a hora que eu pegar ele nos braços, vai ter valido cada gemido que eu dei. O Tiago está dizendo, olha, considere um motivo de grande alegria quando vocês estiverem passando por diversas. Então se alguém vir falar para você que quando você conhece Jesus, você vai ficar uma beleza, que a sua vida não vai ter mais problema, você lê esse texto e fala assim, não, cara. O irmão do Senhor, o Tiago, disse que a gente ia enfrentar diversas provações. É assim como a gente enfrenta aqui, tem gente aqui que está ansioso com o emprego, tem gente que está aqui querendo casar e não está conseguindo, tem gente que está querendo arrumar uma noiva e não está conseguindo. Depois vocês falam comigo aí, se tiver alguém interessado, que eu sei para onde indicar. Tem gente querendo ficar são, porque está doente, está deprimido. Tem gente que está com um relacionamento rompido com o pai, com mãe. Tem gente que está com um relacionamento rompido entre o casal. Tem gente que não consegue mais lidar na família com situações complicadas de doença, de vícios. Tem gente que está esgotado. Tem gente que o seu negócio está indo por água abaixo. O dinheiro está acabando ou já acabou. Tem gente que está enfrentando pessoas que estão acusando injustamente no trabalho. Tem gente que está vivendo dias de tristeza e de horror por causa da situação que a nossa nação vive. Diversas provações, das mais variadas. Olha o que o Tiago está dizendo para a gente. Perseverem nas provações, cultivem exercitem uma alegria plena no coração de vocês. Por quê? Porque vocês sabem o seguinte, que quando vocês são provados,
esse teste produz em vocês, sabe o quê? Perseverança. Olha que interessante, a gente passa pelas provações, e à medida que a gente persevera, o nosso tanque de perseverança é retroalimentado, é abastecido. O Tiago está dizendo para a gente, queridos, quando vocês estão no exílio, é normal que vocês vão passar por dias difíceis. Por quê? Porque no exílio as coisas são feitas assim. Mas lembrem do reino, lembrem do que Jesus nos prometeu, assumam uma postura de alegria e perseverem, porque vocês sabem que à medida que vocês vão vencendo essas etapas e vão passando esses testes, vocês aprendem a ficar mais e mais perseverantes na vida. Não tem como você ganhar perseverança sem perseverar. Só que a gente tem uma geração que está vindo aqui, e a minha faz parte dessa geração, talvez, que não sabe o que é perseverança. Nós temos uma geração mais jovem, que, como ganhou tudo na mão, os pais protegeram muito. Eles não aprenderam que a vida traz momentos onde a gente precisa perseverar. E a palavra perseverança é a mesma palavra para paciência. Você precisa aguentar. Tem horas que não vai ter jeito. Pode fazer campanha, pode fazer jejum, pode passar óleo, pode fazer o que você quiser, não vai resolver. Pode determinar, profetizar, cara, não vai rolar. Sabe por quê? A gente vive no exílio. Mas como a gente vive no exílio, a gente tem uma promessa do Senhor da história, que está cuidando da gente, nos forjando e nos levando de volta para casa, enquanto a gente vive aqui. E olha o que ele fala, Tiago, para nós, ele fala assim, olha meus irmãos, perseverem com alegria, porque vocês vão ficar mais perseverantes ainda. A perseverança, ela vai fazer um negócio em vocês, ela vai trabalhar em vocês e vai tornar vocês, sabe o quê? Maduros e íntegros na vida. Maturidade e integridade é um negócio que a gente não compra. Alguém que já fez um curso de maturidade? Você já comprou um curso online de integridade? Aprenda a ser íntegro. 7 passos para se tornar uma pessoa madura em 3 semanas. Eu sei, a gente gostaria de adiantar esse tipo de coisa, mas maturidade e integridade não é uma coisa que você compra. É uma coisa que é construída em você. E o Tiago, o irmão do Senhor, vai dizer para a gente, com toda a sabedoria, por quê? Porque ele era um cara que passou por muitas dificuldades dentro do Império Romano. Ele sabia o que era essa perseverança. Ele vai dizer, eu sei o que é se tornar maduro ao longo da vida, porque eu tive que perseverar para amadurecer. Maturidade é a maneira como a gente enxerga a vida. Maturidade é como que a gente... É os óculos que a gente põe quando a gente enxerga as várias situações da vida. Quando você é maduro, você enxerga uma situação de fartura de um jeito. Quando você é imaturo, você enxerga a mesma situação de outro jeito. Quando você é imaturo, você enxerga a dificuldade de um jeito. Mas quando você é maduro, você enxerga a dificuldade percebendo talvez maneiras de resolver aquilo, sem desesperar tanto. Porque a maturidade é fruto de um exercício na nossa vida que Deus, olha só, que Deus vai fazendo em nós. Agora, lembra de uma coisa, o Tiago não está dizendo que o que produz maturidade em nós são as provações. Porque senão você vai cair naquela mentira diabólica que diz assim, não, porque Deus está mandando essa prova para você, para te forjar, Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso não é um Deus, isso é um diabo. Um Deus que tem que espremer você e apertar você de propósito para te fazer crescer, isso não é um Deus, isso é um diabo. Agora, um Deus que olha para nós e vê onde nós estamos metidos, na terra do exílio, e como Ele resolveu tratar conosco de igual para igual, nos dando liberdade. Ele sim, Ele pode intervir nas nossas vidas, nos ensinando a passar por esse momento que nós vivemos da história. E à medida que a gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente vai ganhando cada vez mais coragem, porque Ele está conosco, nos guia e nos ensina. O que faz a gente ser maduro e íntegro não são as provações, mas a perseverança. Não é isso que ele fala? A
A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam maduros e íntegros. Sempre que a gente desiste de algo que pode nos amadurecer, nós nos tornamos tolos. Pessoas que desistem rápido do seu casamento, perdem a oportunidade de amadurecerem. Pessoas que desistem logo das amizades, perdem a oportunidade de fazer grandes amigos. Pessoas que abandonam logo o seu trabalho, perdem grandes chances lá na frente. Nós precisamos aprender a perseverar ao longo da vida, porque a vida, como diz por aí, não é mole não. E se você já está aí acima dos 15 anos, se você já está estudando para a faculdade, você já percebeu que a vida, ela não é mole não. Quando você é criança, é tudo uma beleza. Mas quando você começa a despontar na fase adulta, você começa a perceber o seguinte: a vida, ela traz desafios para nós e que nós precisamos decidir como que nós vamos trilhar essa caminhada. Olha, o Tiago vai falar, vocês precisam ser maduros e íntegros, vocês vão se tornar maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Agora, você tem dificuldade para perseverar? Sabe o que você faz? Ore. Olha o que o Tiago fala. E o Tiago, lembra do joelho de camelo? Ore. Peça a Deus. Mas eu não estou conseguindo, Fernando. Eu sou tapado mesmo. Ore. Diga assim, ó. Deus, me dê sabedoria. Me dê discernimento. É simples, não é? Se eu falasse para você assim, não, você tem que pegar e você tem que andar a pé até a montanha tal, e lá você vai achar uma flor assim, aí você vai pegar essa flor e você vai colocar dentro de um vaso e você vai levar e vai atravessar um rio tal, aí você falaria, não, beleza, eu vou. Mas eu estou dizendo para você, cara, ore, fale com o Rei, o Senhor da história. Porque o Senhor da história nos olha da eternidade no exílio. E Ele nos ajuda a passar por esse momento da história. Agora, se você não acredita no exílio, se você não acredita no reino, vai ficar difícil de você ter alegria em momentos difíceis. Porque você vai achar que tudo se resume aqui. Vai ser difícil você pedir a Deus alguma coisa. Porque você não vai nem acreditar que Deus está te ouvindo e que nem existe, talvez. Tiago está dizendo, se alguém tem falta de sabedoria para perseverar, peça a Deus que a todos dá, assim ó, livremente. Lembra da história do Salomão? O rei Salomão, um rei da história do mundo, do Império de Israel, quando ele assumiu o trono no lugar do seu pai Davi. Deus falou para ele assim, me pede o que você quiser e eu vou te dar. Ele falou, me dá discernimento para eu governar esse povo. Sabe o que Deus fez com ele? Derramou discernimento sobre ele. Eu acho que alguns de nós estamos batendo cabeça por uma questão simples. Nós não temos parado para dizer, Senhor, me dê sabedoria. A gente tenta trilhar caminhos mais difíceis. Pensa bem, Deus derramando sabedoria sobre você. Aí você ganha maturidade e continua perseverando. E quanto mais você persevera, mais você amadurece. E quanto mais amadurece, mais você consegue perseverar. E quanto mais você persevera, mais você amadurece. E quanto mais você amadurece, mais você consegue perseverar. E isso vira uma dízima periódica. Hã? Quem sabe o que é uma dízima periódica? Isso não tem fim. Isso é um ciclo na nossa vida. Agora, o problema é que nós queremos perseverar sem amadurecer. E queremos amadurecer sem perseverar. O Tiago vai dizer, cara, peça e não duvide. Não duvide que Deus pode derramar isso sobre você. Porque quem duvida é alguém que tem mente dividida, é alguém que tem interesses duplos. Alguém que quer usar Deus para os seus próprios meios. Se você compreende essa realidade e essa realidade do exílio, você vai chegar a Deus, você vai ter alegria. Sabe por que você vai ter alegria nas provações? Porque você sabe que Deus está te preparando, que Deus está consolidando você, está te fazendo um ser humano do jeito que Ele preparou para ser. Quando o reino dele vier, você vai poder dizer, puxa, valeu a pena
cada lágrima. Eu quero sentar com vocês na eternidade, no reino de Deus um dia. Guarda isso que eu estou falando. Nós vamos sentar lá, numa colina, né? E a gente vai olhar para o mundo. Eu não sei onde nós vamos estar, não. Eu não sei nem que mundo nós vamos estar, mas nós vamos estar num lugar bonito. E a gente vai estar trocando essa ideia. Lá nós vamos falar assim, poxa. Aí vocês vão falar assim, nossa, Fernando, você falou uns negócios bacanas, né? Mas quanta besteira também que você falou, hein, cara, para nós naquela época. Ainda bem que Deus foi bondoso. A gente vai olhar para trás e vamos pensar assim, olha, se Deus não fosse gracioso conosco, nós jamais estaríamos aqui. Mas olha que legal, a gente vai olhar para a história também e vamos dizer assim, ó, nós perseveramos. E Jesus disse que quem perseverar até o fim, será salvo. Salvo do inferno de Dante? Não. Será salvo do exílio, será resgatado do exílio. E poderá viver a eternidade. Quem perseverar até o fim no quê? Confiando nele. Ah, mas eu não sou uma pessoa boa. Eu sei, fica tranquilo, eu também não. Eu só pareço. Eu sou muito pior, pessoalmente. Mas eu confio nele. Eu confio que quando ele morreu naquela cruz, ele morreu pelos meus pecados, pelas minhas culpas. E que hoje, em atitude de gratidão a ele, eu rendo a minha vida a ele, como o Tiago fez. E eu preciso aprender que a marca de um discípulo de Jesus é perseverança. A vida de um discípulo de Jesus tem que ser marcada pela perseverança. E não pela desistência contínua. Não pelo rompimento contínuo. Vamos seguir em frente? O Tiago vai dizer assim, ó, o homem que persevera na aprovação, ele é feliz. Porque depois que ele é aprovado, ele vê a recompensa. Ele pensa assim, ó, puxa, que bom, valeu a pena. Quando a gente não sabe o que tem atrás da cortina, a gente fica meio ressabiado. Mas quando te contam o que tem atrás da cortina, você enfrenta qualquer coisa. O Tiago ele vai continuar dizendo o seguinte, olha, pare de achar que é Deus tentando você. Quem tenta você é Lúcifer, é o mal, mas é também o próprio mau desejo que tem no seu coração, no meu coração. Não fale que você está sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Por que do mau desejo? Porque o exílio nos ensinou assim e nos fez assim. Mas o rei, o Senhor da história, quando ele triunfou sobre o mal, morrendo por nós, ele nos deu o presente de nós termos o nosso desejo renovado e a nossa mentalidade reconstruída. Cada um, porém, é arrastado por aquilo que pensa. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Tudo que é bom, perfeito, vem de Deus. Ponto. Maturidade e integridade são coisas boas. Sabe de onde vem? Vem de Deus. Felicidade, sabe de onde que vem? Desse processo que Deus faz na nossa vida. A gente nunca vai conseguir ser feliz antes de ser maduro. Guarda isso. E você não precisa ficar velho para ser maduro. Você pode ser maduro ainda jovem. Quando você amadurece, você aprende a ser feliz em qualquer circunstância. E você aprende a perseverar. E aí você se torna feliz. Porque a tua felicidade é algo que tem a ver com a maneira como você enxerga a vida. Meus amados, não se deixe enganar. Deus dá tudo que é de bom e perfeito para a gente. Eu quero terminar com vocês. Depois vocês leiam o capítulo 1 de Tiago em casa. Viu? O 2, o 3, o 4 e o 5. Vai ser muito bom. Vocês conhecem esse casal, né? Que cara boa que esses caras têm, né? Len e Diane, há mais de 18 anos atrás, eles tiveram que enfrentar uma das maiores batalhas das suas vidas. Não só ela, mas ele também tiveram câncer. E foi um momento muito difícil para os dois, porque os filhos estavam criados, os netos começando a chegar, e de repente você se depara com uma doença que é mortal. Aí você olha para esses dois e você pensa assim, puxa, mas como eles são maduros? Mas como eles são íntegros? Puxa, mas como eles perseveraram até aqui? O Len está em vias de fazer 70 anos. Uma vida de perseverança. Sabe por que você olha para eles e você tem a sensação de que eles são pessoas maduras? Porque eles perseveraram ao longo da vida.
em momentos de provação. Quando a gente toma uma postura diferente, a gente não amadurece, a gente se infantiliza de novo. Quando a dificuldade nos abraça e a gente começa com mimimi, a gente continua criança. Mas quando a gente encara com responsabilidade, confiando em Deus, Ele nos torna pessoas maduras. E o Len e a Diane, nunca vi eles de mimimi, embora tivessem todos os motivos para reclamar da vida. Nessa época eu tinha 16 anos, 17 anos, 20 anos. E eu sei que esses dois perseveraram com alegria. Aquela alegria não sentida, mas aquela alegria que é decidida. E à medida que eles perseveravam, eles amadureciam. E Deus ia fazendo deles pessoas mais íntegras. Por isso que quando a gente está com eles, a gente sente que a gente está assim com uma espécie de um irmão de Jesus. Uma irmã de Jesus. Deixaram de ser apenas familiares a Cristo e se tornaram íntimos dele. Eu queria que você pensasse nisso hoje à noite. A sua trilha, a sua jornada da vida, você está sabendo vivê-la? Tem sido esse... O que você está se tornando ao longo da vida? Você está se tornando alguém maduro? Você está se tornando alguém íntegro? Porque a relação com Jesus, ela tende a atravessar as nossas vidas e nos transformar de dentro para fora. Mas você precisa perseverar nessa confiança. Sabe? Talvez nós precisamos perguntar: tenho eu perseverado diante das provações que eu vivencio? Ou eu sou uma pessoa que saio pondo culpa em Deus, meus pais, a minha igreja? Como que eu encaro as provas que eu vivo aqui no exílio? Qual é a atitude do meu coração? É uma atitude de arrogância, de soberba? Ou é uma atitude de humildade, de alegria, sabendo que essa é uma grande chance de eu conhecer um pouco mais de Deus? E eu e você não vamos amadurecer sem entrarmos nesse processo, irmãos. Jovens, eu ouvi isso de um pastor muito querido, chamado Len, alguns anos atrás. Onde eu estava em momentos muito difíceis na minha vida. E que raiva que dava quando ele falava para mim: Deus está querendo construir a perseverança em você e te amadurecer. Que Deus o quê? Que Deus quer fazer isso? Não precisa fazer isso? Por que Ele não me dá a maturidade de uma vez, em vez de ficar com essas... Hoje eu entendo o que Ele me disse. Você tem perseverado? A tua atitude de alguém que segura a onda. Se você não consegue segurar a onda, sabe o que você faz? Joelhos de camelo. Ora. Mostre dependência de Deus. Senhor, me dê sabedoria, discernimento. Abre a minha mente para ver coisas que eu não estou vendo. Se você tem perseverado, a tua perseverança tem produzido em você maturidade? Ou você ainda é a pessoa igual a que você era há 5 anos atrás? Tem coisas na sua vida que ainda patinam e você não... Que você já podia ter superado, que você já podia ter crescido, mas você ainda continua sendo alguém infantil em certas coisas. Se você tem se tornado, mesmo que por um pouco, mais maduro e mais íntegro, saiba que isso é Deus lapidando você, esculpindo a sua vida, meu querido. Sabe por quê? Um dia o reino dele vai invadir a história completamente. E o dia que o reino dele invadir a história, você vai estar apto, você vai estar de acordo, você já vai estar dentro do reino há muito tempo. Quem de fato tem sido o Senhor da minha história?
Olha para a sua agenda e você vai saber quem de fato é o Senhor da sua história. Olha para as suas escolhas e você vai saber quem de fato tem sido o Senhor da sua história. Você mesmo ou Jesus? Sabe o que me fascina em Jesus? Ele nunca nos manda fazer algo que Ele mesmo já não tenha feito. Ele perseverava com alegria nas tribulações. Na noite antes de ser crucificado, Ele orou a Deus em João 17 e diz assim: Pai, eu estou orando por esses discípulos, esses amigos, porque eu quero que eles experimentem da alegria plena que está em mim. Pronto a ser crucificado, pronto para experimentar uma relação de rompimento com Deus Pai, por causa dos nossos pecados. E Ele disse: eu tenho alegria no meu coração, eu quero que eles sintam alegria. Mas Jesus também, Ele exerce confiança em Deus Pai. Quando no Getsemane, Ele ora assim: olha, Deus, não faça aquilo que eu quero, mas faça o que você quer. O Tiago diz para a gente que se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Sabe o que o apóstolo Pedro vai dizer sobre Jesus alguns anos depois? Que nunca foi encontrado na boca dele nenhum engano. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus refreava a sua língua. E Jesus perseverava. E porque Ele perseverou, e na cruz Ele não desistiu, Ele foi até o fim, até o momento onde Ele disse: está feito, está consumado. Hoje eu e você podemos dizer: Deus, me ajuda a passar por isso. Não só por essa situação, mas me ajuda a passar pela minha história, de maneira que eu te conheça e que eu aprenda a confiar em você. Que tal você gastar um tempo de oração? Talvez tenha circunstâncias que você está vivendo onde você já não tem mais forças. Talvez você tenha que dizer nessa noite: Pai, me dê sabedoria. Talvez te falta paciência para algumas coisas. Lembra do reino. O reino de Deus está vindo. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Nossa história, nossa vida. Até porque o Senhor sabe de tudo. Não tem nada que a gente consiga esconder do Senhor. Olha para dentro de nós, ó Deus. E nos organiza, por favor. Continua fazendo em nós aquilo que o Senhor já começou um dia, nos aperfeiçoando, em meio a circunstâncias complicadas. Que esse Teu trabalho de nos resgatar, de nos dar um novo coração, uma nova mentalidade, que esse Teu trabalho de fazer da gente pessoas mais parecidas com Jesus não seja impedido pelas circunstâncias diversas que nos afligem na nossa história. Não há nada que possa nos separar desse Teu amor, nesse momento. Porque o Senhor decidiu, nem Tiago nos diz, nos fazer filhos Teus, nos dar uma nova vida e um novo coração. Mas Pai, nós somos limitados e por vezes nós não temos ou forças ou mesmo a nossa arrogância intelectual nos impede de sermos mais humildes e aceitar o que o Senhor vem fazendo em nós. Portanto, quebranta o nosso coração essa noite.
e nos dá uma percepção da vida, uma percepção mais madura. Mas a partir do Senhor, a partir do teu evangelho, das tuas boas notícias. Porque daí, Senhor, quando o nosso coração for invadido pelo teu reino, nada vai poder nos tirar o brilho dos olhos. Nada vai tirar de nós a esperança de que o Senhor sabe o que faz. E aí nós vamos nos render ao Senhor, com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Que a graça de Jesus, que o amor do nosso eterno Deus e Pai, que o Espírito Santo derramado sobre nós, possa encher as nossas vidas e nos conduzir por um caminho de perseverança, maturidade e integridade, até o fim dos nossos dias, nos levando eternidade adentro, na Tua presença e companhia, ó Deus. É isso que nós te pedimos. Amém.